Tempo de preparo é o tema da minha mensagem para o primeiro dia da parte da semana profética. A palavra profética para 2021. Tempo de preparo. Ali você viu uma semente, quando ela germina e ela vai abrindo para o solo as suas raízes, e também, enquanto ela se aprofunda, ela também sai para fora da terra e ela começa a brotar. Tempo de preparo. Deus é especialista em crises. Ele usa as crises para se fazer glorioso e grande. O ambiente mais propício para a manifestação de Deus são crises e situações insolúveis, impossível de nós darmos uma solução. Deus, nestas condições, ele se manifesta como o Deus criativo. Mostra o seu poder criativo, trazendo ideias e soluções impensadas. Ele é criativo e se manifesta dessa forma. Por exemplo, quando Jesus cuspiu e fez um barro com o seu cuspe e colocou nos olhos de um cego. Ele foi criativo. Ele nunca tinha feito aquilo e nunca fez depois. Deus usou aquela forma para abençoá-lo. Deus também se manifesta como Deus poderoso. O seu poder se manifesta dominando sobre as circunstâncias naturais. Ele governa sobre isso. Ele é o El Shaddai. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele mostra quem Ele é e como Ele governa, alterando as circunstâncias. Quando Jesus, por exemplo, estava no barco e Ele manda aquietar o vento e a tempestade e a chuva, e o vento e a chuva cessam e aquietam e se faz calmaria. Deus é o Deus Todo-Poderoso. E Ele também é o Deus que muda as circunstâncias, muda as situações. Ele é especialista nisso. Ele adora fazer isso. Deus se manifesta na hora que a coisa está feia. Quando Josué estava lutando e não dava para vencer os seus inimigos, ele falou que o sol pare, e Deus fez com que o sol parasse para que ele conseguisse vencer os seus inimigos no final da tarde, e deu tempo suficiente para ele vencer a batalha, e o sol se deteve. Vocês já estão acordados, né? Eu comecei forte, mas o texto que eu quero ler para você é Isaías capítulo 54, versículo 2 e 3, que eu quero que projete aqui. Isaías 54, não é 52, está em lugar errado aqui, por favor. Alargue o lugar da tua tenda, estenda bem as cortinas da tua tenda, não o impeça, estique as suas cordas, firme as suas estacas, porque você se estenderá para a direita, para a esquerda, e os seus descendentes desapossarão nações e se instalarão em suas cidades abandonadas. Esta é a palavra de Deus para nós, que o ano de 2020 foi um tempo de preparo. O ano de 2020 foi um tempo de nós nos alinharmos, de nós nos prepararmos para o crescimento e para a expansão que virá em 2021. E eu quero aprofundar com você nesse texto a expansão no que fazemos. E vamos aprofundar. Ele começa a falar assim: amplia o lugar da tua tenda. E ampliar fala de crescer, fala de avançar, fala de dar espaço para o crescimento. Deus vai movimentar as coisas para o crescimento. Deus vai trazer o aceleramento na tua vida. Deus vai trazer o aceleramento naquilo que você faz. Deus vai trazer alinhamento, um aceleramento sobrenatural que você não pode causar, porque você está gerando isso no seu gerador, que é o seu tempo de oração. Outro dia, quando eu estava aqui meditando com Deus, Deus me falou: aqui na sala de oração é o gerador. E eu fui estudar o que é um gerador. O gerador é espetacular, porque ele gera uma energia
ele gera uma força que não existe. Ele produz algo para impulsionar as coisas. Um gerador, ele produz ar comprimido. Um gerador, ele produz energia. Um gerador, ele produz força para que as coisas aconteçam, para que as máquinas aconteçam. Muitas máquinas que você não sabe tem um gerador, tem um motor. O gerador é impressionante, que você ali quieto, estacionado, inclusive um dos geradores chama gerador estacionário, porque ele fica quieto. Você não viu um gerador correndo, né? Você já viu? Se você viu, você me avisa. Mas o gerador fica ali, gerando força, gerando poder, gerando autoridade, gerando potência. Então, a palavra de Deus diz: amplia o lugar da tua tenda. Isso quer dizer que você tem que ampliar a sua tenda, o lugar onde você mora, ou ampliar a tenda espiritual, ampliar a tenda financeira, ampliar a tenda da sua família. Amplia a tenda, porque Deus vai te expandir. E onde Ele vai fazer isso? Amplia é a primeira palavra. Segundo, lugar da tua tenda. Você vai prosperar onde você está estabelecido. Um grande erro que eu percebo que as pessoas têm é que quando as coisas não estão boas, não estão do jeito que eles queriam, não estão felizes, eles querem se mudar. E quando eu estudei o coaching, eu sou coaching profissional, tem uma teoria que é a teoria do fugitivo. O fugitivo, ele sempre está fugindo de alguma coisa que ele não gosta. É o emprego que está ruim, é a família que está ruim, é o carro que está ruim, é a saúde que está ruim, ou ele está descontente. E ele não quer aquilo. Ele não quer, ele já sabe o que ele tem e ele não quer. Mas ele não vai para o lugar que resolve. Ele só está querendo fugir. Ao invés de ele ser um buscador, ele é um fugitivo. E aí tem o triângulo da trapaça. Eu não vou explicar tudo isso hoje, porque eu demoraria 1 hora para falar. Se você quiser, eu faço uma sessão de coaching com você. E eu vejo isso no ministério, eu vejo isso na igreja, eu vejo isso com as pessoas. É tão verdadeiro isso, que a pessoa está descontente, mas ele não sabe o que é que o incomoda. E ao invés de ele ficar quieto ali, ele quer se mudar. E quando ele se muda, o que acontece? Ele leva com ele o problema, ele leva com ele o descontentamento, ele leva com ele a falta de prosperidade. E o que Deus está dizendo é que Ele vai prosperar você onde você está. Ah, que coisa boa, porque você tem que vencer onde você está. Interessante que esta palavra Deus me deu faz uns 10 dias atrás. Faz uns 10 dias que eu recebi essa palavra. E eu estou meditando nela, e eu aprofundei, porque a mentira do mito da grama mais verde. Você sabe o mito da grama mais verde, o que é? Ah, e o lado de lá é melhor. Eu vou contar um pouco da minha história. Eu era pescador, né? Eu sou pescador. E quando você ia pescar, você olhava assim o rio, mas do lado de lá tem um lugar bom para pescar. O mito da grama mais verde é assim: ali está melhor do que onde eu estou. Ali a grama é mais verde do que onde eu estou. E esse é o maior engano, porque se você não vence onde você está, você não vence quando você mudar para o lugar que tem a grama mais verde também. Você tem que ter vitória onde é a sua tenda. Deus quer que você prevaleça e cresça no lugar da sua crise. Pare de fugir da crise. Nós quando éramos novos da fé, nós líamos um livro, A Patrola de Deus. Quem leu esse livro? Olha, só alguns antigos da época de Noé. E sabe como que era? Você lembra da capa do livro? Era muito legal, que tinha assim, uma patrola. Sabe o que é patrola? É aquele trator de esteira. Patrol. E aí tem um moço de joelho, assim, e a patrola vem em cima dele.
A patrola de Deus fala o processo que Deus usa para aprimorar o nosso caráter através das provações. Não tem crescimento se você não for provado. Não tem crescimento se você não for corrigido. A Bíblia fala que aquele que não é corrigido é como um filho bastardo. O filho bastardo sabe o que é? É aquele que não tem pai, largado. Ele faz o que ele quer, do jeito que ele quer. Que isso? Na verdade, o apóstolo fala, na hora que a gente é corrigido, não é muito gostoso. A Bíblia ensina isso. Mas depois, aquela correção produz em nós a mudança necessária. Então Deus quer que você prospere onde você está. Não tem que fugir dos problemas, mas vencer onde você está. Deixar Deus operar, deixar Deus transformar, deixar Deus modificar o que precisa, inclusive você. Diga amém. Terceira coisa, estenda as cortinas das tuas habitações. Se prepare para crescer. Eu estou lendo um livro do pastor Show, que fala muito mais do que números. E ele fala que um dos erros que os pastores fazem é orar para crescer, mas não se preparar para crescer. E o preparo fala o quê? Você quer crescer? Você precisa dar nota fiscal na sua empresa. Você precisa ter conta em banco. Você precisa melhorar o seu site. Você precisa aprimorar. Eu falava com um parente e apareceu uma oportunidade de serviço. E uma pessoa disse assim, vai ser necessário um programa. Essa pessoa precisa trabalhar com aquele programa. E eu falei, e essa pessoa trabalha com o programa? Não. Eu já falei várias vezes para ele fazer o curso desse programa, mas ele não faz. Ele vai pegar essa oportunidade ou ele vai perder? O que você acha? Por que ele perde? Porque ele não anteviu, ele não teve antecipação, ele não previu, ele não se preparou. Deus não conhece a pobreza nem a escassez. O ano de 2021, Deus vai fazer você andar, Deus vai fazer você prosperar, mas você tem que fazer a sua parte. Deuteronômio 28:13, o Senhor te porá por e não por e só estarás em cima e não de baixo, se obedecerdes os mandamentos do Senhor, o teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e os cumprir. O Senhor quer te pôr por cabeça, diga amém. Mas fala assim, isso também depende de mim. Fala aí, velho. Eu tenho que me mexer. Você já percebeu quantos anos está falando que agora você vai aprender inglês? Hein? Meu Jesus, eu não aguento mais isso. Você já pensou quantas vezes você já falou que vai perder peso? Meu Jesus, não aguento mais isso. Então, fecha a tua boca e perca o peso. Amanhã já começa o jejum, já começa forte esse ano. Já vai para as cabeças. Nós temos que nos preparar para encabeçar, nós temos que nos preparar para dirigir, nós temos que nos preparar para ocupar os espaços que Deus vai nos dar, estudando, aprimorando, conversando com pessoas. Uma posição de liderança Deus quer nos dar, mas se nós não estivermos preparados, nós não vamos conseguir exercer influência. Comece a conceber. Deixa eu falar hoje, a maioria dos problemas que nós temos está aqui. Você não tem fé. Você crê que Deus pode abençoar, mas você não sabe como vai ser com você. Começa a quebrar o argumento. Se você está sem carta, começa a ver você de carta. Começa a ver você, o vento batendo no seu rosto. Você dirigindo. Começa a ver você saindo da concessionária com o carro. Começa a ampliar a tua mente. Quebra que você não pode. Você não pode até agora, mas com a bênção de Deus você vai mais longe. Você vai conquistar, você vai conseguir. Porque é Deus que vai fazer enquanto você se prepara. O sobrenatural vem de Deus, mas a sua parte você tem que fazer. Não adianta. Eu estava contando para o meu genro, Guilherme, meu pai, em 1960,
66, ele montou uma importadora. E ele pegava o avião da Varig e ia para os Estados Unidos. E ele fornecia para Singer agulhas de máquina. Ele fornecia para a Delvecchio cordas de violão. Ele fornecia para várias pessoas coisas pequenas que ele trazia. Agora eu pergunto, meu pai falava inglês? Não. Vou contar só uma para você ficar feliz. Um dia ele foi no restaurante, ele não entendia nada, e ele viu assim, ice cream. Ice cream é sorvete. E ele... Aí o moço falou, do you want this? Yes, yes, this. Um frio, nevando. E ele vem e espera, daqui a pouco o cara vem com ice cream. Sorvete. E ele viu e olhou para o cara, ice cream, ice cream. E naquele frio lascado, ele teve que comer aquele sorvete gelado. Porque ele era ousado, ele não sabia falar inglês. Aliás, ele tinha até o 4º ano primário. Mas o meu pai era ousado. Dos 14 irmãos dele, foi o que mais deu certo. Porque ele era ousado mesmo antes de ser crente, ele não era crente. Depois que ele tinha essa importadora, ele tinha uma pedra lá na Lapa, no mercado da Lapa, que ele comprava frutas e vendia. Ia lá no interior e comprava frutas e vendia. Depois ele começou a ter sítios, fazenda. Nós, numa época, tínhamos uma fazenda e um sítio. E ele produzia junto com seus irmãos. Sempre uma cabeça de conquista, uma cabeça empreendedora, uma cabeça de romper barreiras. Deus quer que você saiba que Ele estará com você, mas Ele não fará tudo por você. Mentalmente você tem que estar preparado para crescer. Põe a mão na tua cabeça e fala assim, Senhor Jesus, abre a minha mente, deixa eu ver que eu posso crescer, que eu posso expandir, que eu posso liderar. Amém. Você sabe que muitas vezes o ser humano não quer incômodo. E nós somos afeitos à estabilidade, segurança, conforto. Nós não gostamos do desconforto. A pastora sempre ensina que Deus dá o maná na época que a gente está no deserto. Mas depois que passa o deserto, acaba o maná. Não tem mais maná na terra prometida. Por quê? Porque a terra prometida produz agora se você plantar. Mas o que aconteceu com o povo de Israel? Vem do Egito, comidinha na mão. Agora não tem comidinha na mão, tem que arar a terra. Só que a terra não é dos outros, agora a terra é nossa. Deus quer que você amplie aqui dentro a capacidade de aceitar desafios e tolerar um pouco de desconforto para o crescimento. Todo desconforto, todo crescimento traz desconforto. Uma vez eu fui no médico, eu estava com uma dor aqui, quando eu era adolescente. E o médico me analisou e tal, era dor no tendão. Quem já teve essa dor? Sabe o que ele falou? Essa dor não tem remédio. Falei, mas por quê? Porque é a dor do crescimento. Você está crescendo. Quando você crescer um pouco mais, essa dor passa. Porque você está se esticando. Então, crescer não tem nada a ver com estar seguro, mas com avançar, com conquistar territórios novos. E isso requer movimento e ação. A próxima expressão fala assim, não o impeças. Está acompanhando aí comigo? Então o primeiro é ampliar o lugar da tua tenda, estender as cortinas e não impedir. O que pode impedir Deus de agir? O diabo? Não. Nem o inimigo pode impedir Deus de agir, mas você pode. Somos capazes de frear o avanço com argumentos e fortalezas mentais. Algumas coisas, por exemplo, medo de coisas novas, medo de não ter capacidade para o que vem, medo de faltar dinheiro. E a palavra de Deus diz em 1 João capítulo 4, versículo 18, todo medo não procede de Deus, no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor.
O medo é um espírito maligno. Não seja medroso, não aceite o temor. Fala assim: eu não sei como será, mas o Senhor está comigo. Eu não sei como é que vai ser, mas eu creio que na hora certa o Senhor abrirá as portas. Eu creio que o Senhor me protege e eu passarei por esta pandemia livre. Segunda coisa que nós podemos impedir é a autossabotagem. O que é autossabotagem? É aquela enfermidade emocional que a pessoa não se sente digna de prosperar. Ela não se sente digna de merecer coisas boas. E ela acaba interferindo nos processos para dar errado, para fortalecer. Isso é um negócio de louco. Se você quiser entender isso, fala com a pastora Lúcia, que é psicóloga. A mente nossa prega peças, as nossas emoções pregam peças. A pessoa tanto que quer, mas ela não sente que merece, que ela sabota a si mesma. Ela fala assim: não vai dar certo isso. O pessoal da empresa não vai me ligar. Eu não vou ter um emprego novo. Por quê? Porque eu não mereço. Não, você merece. Você merece. Não é porque você é perfeito. Então, quando está para realizar ou conquistar algo na sua mente, ela coloca dúvida nas coisas que estão prestes a acontecer. E aí o que acontece? O inimigo vem e lhe rouba. E a pessoa acaba se frustrando com Deus, frustrando com outros, frustrando com a igreja. Deixa eu te falar, a igreja não tem poder de fazer você feliz. Você vai encontrar falhas aqui, vai encontrar falha em qualquer outra igreja. O problema não está na igreja. A igreja não é feita para servir você. A igreja é um lugar onde nós nos reunimos para ouvir de Deus e deixar que Deus fale conosco. A igreja não tem poder de fazer ninguém feliz. E ela não é feita para isso. A igreja é de Deus, é a casa de Deus, onde o povo de Deus se reúne para ouvir de Deus. Por isso que eu sempre dou muitos princípios da palavra, porque não importa o que eu acho, importa o que a Bíblia fala. Veja, quando ele começa a duvidar, ele não protege a maneira dele crer, porque toda vez que você recebe uma palavra, o processo começa. A pessoa te liga, você vai na entrevista, você tem que manter o tempo todo a sua postura de fé neste processo. Às vezes Deus me dá uma palavra. Vai lá. Outro dia eu falei para o Fernando aqui, vai lá e vê o negócio da sua dívida. Ele foi e obedeceu. Quando ele foi e obedeceu, o que acontece? Deus começou a agir. E aí ele conseguiu pagar a dívida com R$1.000, é uma dívida de R$65.000. Aí ele pegou a unção do R$1.000, foi na outra e pagou também com R$1.000. Aí depois ele comprou um carro, não sei que foi com R$1.000, mas eu sei que ele comprou. Quando Jesus chega naquela lugar dos leprosos, os 10 leprosos vieram até ele e ele falou assim: vão se apresentar ao sacerdote. Perceba que a pessoa tem que ter postura de obediência e de proteção. Se algum daqueles 10 falasse assim: eu não vou para o sacerdote, será possível que Jesus não sabe que leproso não pode se apresentar ao sacerdote porque nós somos impuros? Onde que Jesus está com a cabeça? Eu não vou nada, eu não vou perder meu tempo. Ele teria recebido a bênção? Mas os 10 foram curados, porque os 10 foram se apresentar, mas só um foi grato e voltou a Jesus. Mas preste atenção, quando você não protege a maneira de pensar, você se torna uma presa fácil do inimigo, porque você tem a mente instável. Tiago 1, 7 e 8, não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Deixa eu falar uma coisa para você, acabou o tempo da sua inconstância, agora você vai ser ponta firme, agora você vai ser papo reto, agora você vai ser decidido, para de cochear entre dois pensamentos, fica firme. O diabo não pode mover naquele que está com a mente firme, focada em Deus. Não seja o seu a pessoa que se auto-sabota.
Somente prospera quem tem a mente firmada em sua fé, ancorada nas promessas do Senhor. Não importa a circunstância, eu sigo crendo. É exatamente este o subsídio, a matéria-prima que Deus precisa para operar. Quando você libera a fé, quando você declara a fé, você não sabe os processos, você não sabe os detalhes, mas você tem fé. É isso. Terceira coisa que te impede Deus de agir: crenças limitantes. São vozes que nós trazemos do passado, impressões que nós trazemos da nossa velha vida. Eu não sou bom nisso, eu não tenho capacidade, eu sempre serei pobre, eu não vou dar conta, eu não tenho formação para isso. Tudo que te deixa menor não vem de Deus. As crenças limitantes te prendem, porque você mesmo não dá conta de crer que você é capaz. E Deus quer fazer, Deus está pronto. Tem um texto na Bíblia que fala assim, quando Deus pergunta: há alguma coisa difícil para Deus? Deus falando com as pessoas. É a mesma coisa que eu te falo. Será que é difícil para Deus prosperar você? Será que é difícil para Deus curar você? Será que é difícil para Deus te dar a sua casa? Pastor, eu não vou orar pela minha casa, porque tá bom morar de aluguel. Deus fala: fazer o quê? Eu posso te dar, você não quer? Tá bom demais. Aí você tira o chapéu, gospe no chão. O pouco com Deus é muito. Tá certo. Quarta coisa, o engano das emoções. E eu vou denunciar isso aqui. Esta igreja está sofrendo ataque nas emoções. Preste atenção, não é a emoção que te governa, mas é o Espírito que nos governa. E Deus não está querendo te agradar. Deus quer que a palavra dele, a vontade dele seja cumprida. E se não está de acordo com a sua, que normalmente não está, porque nós somos puxados para a carne. A tendência do homem, da mulher, é a carne. E a tendência de Deus é o Espírito. O apóstolo Paulo fala sobre isso, que ele tinha que lutar contra o tempo todo, contra a tendência da carne. E as emoções estão na nossa alma. Lembra disso? Raciocínio, decisão, emoções estão na alma, não estão no espírito. Então, emoções deterioradas levam pessoas a constantes enganos e perdas. E por que somos deteriorados? Porque a sua família, não seu pai, sua mãe, o ambiente que você cresceu, não foi saudável o suficiente. Mesmo quem teve uma família boa, mesmo quem teve um pai amoroso, sempre tem alguma coisa que não está boa, que deixou de ser suprida. Então, rótulos dados pela família: você é burro, você é de família pobre. O que você está pensando em ir para a Europa? Você é de pobre, rapaz, acorda. Você é incapaz. Leitura equivocada dos acontecimentos, isso é um engano das emoções. Distorce as coisas devido à sua enfermidade, e interpreta mal devido aos traumas emocionais. Aí o pastor fala para todo mundo, e aquela pessoa que está inclinada para aquilo fala assim: o pastor está falando só para mim hoje. Será que o pastor me investigou? Como é que ele sabe disso? Meu irmão, abraça a palavra. Vem para você, abraça, manda a Deus, manda, dá na cara, Senhor, dá na cara. Dá na cara, Senhor. Dá na cara, ele não fala assim: o pastor Marco, não sei, acho que ele tem um espião, não é possível. Eu acho que ele está vendo o meu Facebook, eu acho que ele está vendo, não é possível, ele vai lá na frente para falar para mim. Claro que é para falar para você e para os outros também. Irmãos, o dia que eu não puder pregar a palavra de Deus com liberdade, eu paro de pregar, fica tranquilo. Eu sou homem o suficiente para ser honesto com relação a isso. Tomei decisões duras da minha vida por causa disso. Ter liberdade para pregar o Evangelho de Cristo. Rejeição. Quando acontece alguma coisa, você fala assim: o povo da igreja está tramando contra mim. O pessoal da minha empresa está tudo conspirando para eu não... Sabe o que? Eles têm medo que eu cresça.
Eles estão conspirando contra mim. E não é nada, não é nada. Às vezes aconteceu alguma coisa, mas aquele que está enfermo sempre interpreta mal as situações. Alguém até quer ajudá-lo. Ele fala assim: mas por que ele está me dando roupa? Acaso eu sou um mendigo para receber roupa? E aquele que, sabe, irmãos, eu recebo roupa usada e eu uso com alegria. Fala amém aí, velho. Eu recebo relógio usado e eu uso. Outro dia um cara parou de pescar, deu todo o material, eu peguei tudo. Eu não tinha. Para com esse negócio de você se sentir um coitado. Estão tramando contra mim. E a autoestima baixa. Eu não consigo, eu não posso, eu não dou conta. Irmãos, toda vez que eu venho pregar aqui, eu ainda fico nervoso. Porque eu quero que eu não apareça, mas que o Senhor apareça. E eu sempre tenho comigo: Deus, fala com o teu povo, fala com a tua igreja. Senhor, toca a tua igreja, abençoa a tua igreja. E eu fico sempre tentando focar naquilo que o Senhor tem. Sabe, irmãos, é uma dependência. Agora, eu não posso falar que eu não... A gente vai passar os perrengues mesmo. Você fica às vezes suando que a sua camisa parece uma pizza. Gostoso passar os perrengues. Aí Deus te honra. Aí você fala: obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor me livrou mais dessa. Louvado seja Deus. Obrigado porque a reunião foi boa. Obrigado porque o Senhor me abriu essa porta. Obrigado, Senhor. Mas, meu querido, é hora de você restaurar esses traumas do passado que estão sendo um fantasma no presente e que te impedem de ser quem Deus deseja que você seja no futuro. Deixa Deus tocar você. Fala para sua esposa: bem, me cutuca. Quando eu venho dar umas... Lá em casa, irmãos, depois que eu ensinei a Lúcia a comer de garfo, está impossível. Brincadeira. Nós temos muitas conversas boas. E quem mais me repreende é minha esposa. Tem dia que eu quero enfiar a mão na orelha dela. Ela fala: para com essa criancice, para com isso. Eu... Passa 5 minutos, pronto. A gente precisa ser confrontado. Quem sempre está querendo só elogio, você nunca vai crescer. A crítica faz parte para que você se aprimore. Ok? E a última coisa que nos atrapalha na parte das emoções é a falta de perdão. Você não é livre porque tem sempre coisas do seu coração que não foram limpas. E por isso não flui o ungir de Deus, o fluir de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você: você não pode ser crente sem o fluir de Deus da sua vida. Aceite essa palavra do seu pastor. Você precisa do fluir de Deus. Você precisa do rio de Deus correndo no seu coração, correndo no seu espírito, sempre uma coisa nova. Deus nunca fica velho, sempre algo novo da parte dele, sabe? Libere o perdão. Quem não flui, não obtém liberdade. E João 8,36 fala assim: se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia! É hora de você ser livre do seu passado. Chega, não importa o seu passado. Hoje você é uma nova criatura em Cristo. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Até a tua autoimagem, até a tua autoestima, a tua dependência de Deus, o seu casamento, Ele tem poder para fazer novas as coisas. Outro ponto: alonga as tuas cordas. É o preparo para crescer. O que eu preciso fazer para crescer em 2021? Essa é a nossa lição de casa. Para estar preparado para o crescimento que virá, o que eu preciso aprender? Que cursos posso fazer? Que decisões eu tenho que tomar para estar apto para crescer? Por exemplo, se você quer a unção de Deus, o que você tem que fazer para ter mais unção?
buscar mais a Deus, se consagrar mais a Deus, se dedicar mais a Ele, e o rio de Deus começa a fluir. Mas você tem que antes tomar a decisão: eu orarei e buscarei ao Senhor mais do que nunca em 2021. Não tem limites para o que Deus tem para fazer na tua vida. Creia que o sobrenatural de Deus pode vir através de você. Mas você tem que se preparar, decidir: eu vou acordar mais cedo, eu vou vir para a igreja, eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou ler a palavra. Agora que a igreja tem esse aplicativo, eu vou fazer isso. Você tem que tomar decisão. Se for na área de trabalho, se você quer uma promoção e requer inglês, o que você tem que fazer? Criar vergonha na sua cara, ir numa escola de inglês e fazer sua inscrição. Mas eu não tenho dinheiro. Você sempre vem com desculpa esfarrapada, porque quem quer arruma. Você lembra quando você ia lá na banda de rock lá? Você lembra quando você ia no jogo? Você lembra quando você ia lá em Aparecida? Arrumava dinheiro, pô. Precisa de um curso para uma nova atividade? Vá fazer. E o último: fixa bem as suas estacas. Fixa bem as tuas estacas, porque uma tenda, ela cai se ela não estiver bem firmada. Uma casa, ela cai. Uma tenda, se dava um vento, ela era arrancada com tudo. Pá! Quem já viu na praia, aquelas tendas de praia, que bate o vento, você só vê aquele guarda-sol e as tendas, tudo. Por quê? Porque estava firmado na areia. Agora, as estacas fracas ou soltas, elas vão ser provadas. A Bíblia está dizendo que a nossa vida vai ser provada. Por isso que o crente em 2020 não ficou muito surpreso, porque só mudou da onde vem a prova. A prova veio da China agora, mas normalmente a prova está por perto. Entendeu? Nós somos provados direto, meu irmão. Não é assim? Nós tínhamos sido provados antes do Covid, estamos sendo provados durante o Covid, e vamos ser provados depois do Covid. É assim. Agora, qual é o fundamento sólido? Quais são os seus valores? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Os seus valores estão de acordo com Deus ou estão de acordo com o mundo? Você é movido pelo dinheiro ou é movido por servir a Deus? A sua motivação é baseada em quê? Seus próprios desejos ou os desejos de Deus? A sua vontade é agradar a si mesmo ou agradar a Deus? E isso fala das suas bases, isso fala de quem você é, isso fala da sua essência. Quem ganha? O reino pessoal? O marco? Eu quero, eu desejo, eu quero, eu vou atrás? Ou o reino de Deus? O que Deus tem? O propósito de Deus? O reino dele? Isso engrandece a quem? Quando você toma uma decisão, a mim ou a Deus? Essa decisão traz o governo de Deus ou o governo do homem? Por que Deus te prosperaria? Para viver nos seus deleites ou para honrar o reino dele? Para dar glória a si mesmo ou para dar glória a Deus? Para expandir a sua reputação ou para expandir a reputação de Deus? Para honrar a si mesmo ou para honrar a casa de Deus? Firma bem as tuas estacas. A tua base tem que ser uma base confiável. A tua base tem que ser uma base que Deus pode depositar R$1 milhão na tua mão, que você não vai abandonar os caminhos do Senhor. E aí vem a promessa. Qual é a promessa? Porque você transbordará, porque você vai aumentar, porque você vai crescer. Não é meia medida, é medida cheia. É medida transbordante. E por quê? Porque quando está transbordando, você pode abençoar pessoas por onde você passa. Eu aqui não vou pegar o cálice, mas se o cálice estivesse cheio, quando o cálice está cheio, está transbordante, por onde ele vai, ele derrama, né? Você já viu isso? Por onde ele passa, ele derrama, ele entorna um pouco.
Ele vai abençoando. Assim tem que ser sua vida, por onde você passar, a presença de Deus, o bom perfume de Cristo, tem que deixar aquele ambiente todo afetado, todo abençoado, porque você transbordará para a direita, para a esquerda. Para a direita significa o lado que você tem apoio, sustentação. Você vai prosperar para esse lado, que é o lado óbvio. Para a esquerda é o lado que você não espera, é o lado que não é o seu forte, mas você também prosperará em lugares inesperados. E a tua descendência, isto é, você será gerador de pessoas que vão possuir as nações. Que nações? Os gentios. A nossa prosperidade não só nos abençoa, mas deixa o legado geracional. Pois produzirá conquistadores, pessoas que vão prevalecer contra os ímpios, por causa do favor do Senhor. Em 2 Samuel capítulo 21, versículo 17, Davi matou um gigante. Mas nesse texto, fala que Davi gerou discípulos capazes também de matar gigantes. Zeruia matou gigante. Sibecai matou gigantes. Elhanã matou gigantes. E Jonatã, filho de Simei, matou gigantes. Esses 4 nasceram ao gigante de Gate e caíram pela mão de Davi e pela mão dos seus servos. Aleluia! Porque não só você será conquistador, mas você gera discípulos, você gera filhos que têm a mesma índole conquistadora sua. Oh, glória a Deus! Eu recebo esta palavra, porque a vida de Deus está em nós. Você não só será, como você abre portas e vem uma turma atrás de você. Os meus filhos são melhores do que eu. As minhas netas são melhores do que eu. Esse mês, daqui a pouco, nasce mais uma neta. Vai ser sangue nos olhos, velho. Vai arrebentar. Quando minhas netas nasceram, nós profetizamos. Quando meus filhos nasceram, nós profetizamos. Aqui não nasce mané, não. Aqui nasce nego forte na presença de Deus. Vai ter suas lutas, mas são pessoas para governo. São pessoas que governam. E a última, não tenha medo. Não serás envergonhado. Você esquecerá a vergonha da sua mocidade. Isso está no versículo posterior. Os traumas do passado e as coisas que não deram certo. Você vai se esquecer disso. Deixa eu falar. Não deixa mais essas coisas que não deram certo ocupar a tua mente. Porque isso tira lugar daquilo que é verdadeiro. E você só fica lembrando do passado. Nessa virada de ano, tome uma posição. Eu sou uma nova criatura. Eu agora vou arrebentar. Eu vou fazer o que eu tiver que fazer. E Deus vai me honrar. Deus vai me honrar. E começa a buscar a Deus e tomar posições alinhadas a esse entendimento. Você não se lembrará da vergonha da sua viuvez, que é época de solidão, de desonra, de falta de frutificação. Ele está dizendo, você não se lembrará, isso é passado. Agora o tempo é de frutificação e bênção, a alegria que vem do Senhor e a alegria de ver os seus frutos. Falando com a minha sobrinha, a empresa dela quintuplicou desse ano, essa moça de Campo Grande, e ela falou, tio, que gostoso ver o trabalho das nossas mãos frutificar. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Deus quer te prosperar e você vai ver o seu trabalho florescer. Você vai ver as finanças prosperar. Você vai ver a unção fluir. Você vai ver a sua célula crescer. Você vai ver os seus discípulos prosperarem por causa de você. E eu termino dizendo, 2021 é um tempo de expansão e frutificação segundo Deus. Não é você. Ai, pastor, mas eu já fiz isso e não deu certo. É porque você fez na sua força. Faz agora diferente. Senhor, o que o Senhor quer? Como o Senhor quer que eu faça? E não vai fazendo e fala assim, Senhor, vem me abençoando que eu já estou fazendo. É diferente. Você trabalhar no mover de Deus, Ele já vai à frente, já conquista para você. Quando você chega lá, as coisas estão prontas.
a favor, a graça, a alegria, as coisas vêm na tua mão. O carro vem na tua mão, a promoção vem na tua mão, a unção vem na tua mão, os frutos da sua célula vêm na tua mão, porque você está focado em Deus. 2021 é tempo de expansão e frutificação, segundo Deus. Esse ano Ele fará. Ele te fará transbordar para todos os lados, e em todas as atividades e projetos que você empreender. Diga amém e amém.